Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar RBC, compartilhando ideias com você. No episódio de hoje, nossa convidada é Carla Maria de Souza, professora aposentada do Instituto Benjamin Constant, formada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Algo que considera muito importante é ter sido integrante da comissão organizadora da revista Pontinhos e da Revista Brasileira para Cegos. Nasceu com baixa visão e ficou completamente cega aos 15 anos. Carla vai contar um pouco sobre a sua história, suas experiências e também sobre o seu livro A Joia e o Ourives e Outras Pérolas. Eu sou Ileia Vale, participante da comissão editorial das revistas em Braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Oi, Carla, tudo bem com você? Gostaria de agradecer primeiramente, em nome da comissão editorial, a sua presença aqui no nosso podcast. É muito bom termos a presença de uma professora tão querida quanto você. Olá Ileia, olá para toda a equipe da RBC e Pontinhos, né, das nossas revistas Braille, que tem uma importância muito grande, na minha vida pelo menos, né, eu acredito que na vida de muitas pessoas. Olá para todos que estão acompanhando o podcast. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando para esse grupo que, para mim, é muito especial, um grupo do qual eu fiz parte como funcionária durante um tempo e com o qual eu ainda colaboro na medida das minhas possibilidades, né, tentando ajudar com aquilo que eu acho que consegui aprender, com aquilo que eu acho que conquistei, né? Enquanto eu puder ser de ajuda para essa equipe, enquanto eu puder colaborar para que as nossas revistas permaneçam, eu vou colaborar. Nós é que ficamos muito lisonjeados de poder ainda contar com você na nossa comissão. É extremamente importante a sua participação. Ficamos todos muito felizes com isso. E falando do Instituto, conta pra gente um pouco da sua relação com o IBC, sua história dentro da nossa instituição, como tudo aconteceu. Conta pra gente. Olha, a importância do Instituto na minha vida é uma coisa que eu só consegui entender muito tempo depois que ele entrou na minha vida. Porque eu fui uma criança sempre com baixa visão, tendo todos os recursos, né, as lupas, as letras ampliadas, um professor que orientasse, tudo. Mas eu conhecia muito poucas pessoas como eu, cegas ou com baixa visão. Sabia que elas existiam, encontrava com um ou outro na sala no atendimento, mas eu não convivia com essas pessoas. Quando eu estava no antigo curso normal, né, formação de professores, eu fui fazer estágio no Instituto. Foi a primeira vez que eu entrei no Instituto, até então eu não tinha entrado. Eu estudava naquilo que hoje a gente chamaria de escola inclusiva. Na época era chamada de escola integrada. Então, eu comecei a conviver com as pessoas que tinham uma característica igual à minha. Na escola regular, eu convivia com outras pessoas com outras características como as minhas. Mas ninguém usava um óculos igual ao meu, ninguém estudava em braille como eu, porque aí eu já tinha ficado cega. Então, esse lado estava descoberto. Nesse aspecto, eu não encontrava ninguém como eu na escola regular. O meu convívio com pessoas cegas era nenhum. Então, ao entrar no Instituto para fazer estágio, eu conheci professores, alunos completamente cegos, e aí eu comecei a conviver com uma outra realidade, que eu conhecia na teoria, mas não conhecia na prática. E foi também aí que eu tive informação sobre a existência das revistas, da RBC e da Pontinhos.
me interessei por receber as duas, que é coisa que eu faço até hoje. Recebo as minhas duas revistas, inclusive a Pontinhos, né? Não acho que o fato de ser uma pessoa adulta me impeça de curtir a Pontinhos. Eu curto trabalhar para Pontinhos e curto receber. Até porque até o ano passado eu estava dando aula, então eu tirava muita coisa da Pontinhos para trabalhar também com os meus alunos. E eu continuo curtindo ler a Pontinhos. Então foi aí que eu comecei a conviver com essa realidade de uma forma tão próxima e a ter experiências que favoreceram o meu trabalho depois. Terminado o estágio, eu fiz o curso de especialização que a gente tinha, né? Que ficou conhecido popularmente como cursão durante muito tempo. Então, continuei convivendo com o Instituto durante mais um ano. Depois houve um afastamento. Eu não tinha mais motivos para ir ao Instituto, mas continuava recebendo as revistas, continuava conhecendo o trabalho que a casa realizava. Passados 5 anos, veio um concurso. Eu já tinha até terminado a faculdade de letras, veio um concurso para professores do Benjamin. Eu fiz o concurso, passei. E aí realizei um grande sonho, que era me tornar professora do Benjamin. Porque aí, depois de ter conhecido e convivido com tantos professores, sabido alguma coisa sobre a trajetória da escola, conhecido a história da instituição, aí eu passei a querer trabalhar lá. Só que até então não tinha sido possível. Então surgiu esse concurso. Eu me tornei professora do Instituto, tomei posse em dezembro de 93. E aí, dentro do Instituto, eu aprendi e fiz bastante coisa, né? Dar aula foi o que eu mais fiz. Eu dei aula do primeiro ao último ano. Não houve um ano dentro da instituição em que eu não tenha dado aula, nem mesmo quando eu estava na chefia. Eu continuei tendo turma, claro que uma carga reduzida, mas continuei tendo turma, porque esse era o meu objetivo, ser professora. Então, é claro que o estudo é importante, é claro que a pesquisa é importante, é claro que existem muitas atividades que vão respaldar, que vão melhorar a qualidade da nossa aula, mas a aula, para mim, era primordial. Então, nunca eu deixei de dar aula. E foi, assim, uma etapa de muito aprendizado. Teve coisa ruim? Teve. Todo lugar tem. Mas teve muita coisa boa. Eu sou muito grata ao Instituto pela participação dele em metade da minha vida, né? Eu tô com 51 anos, fiquei 25 anos e meio dentro do Instituto como professora, mais um ano como estagiária e um ano como cursista. Então, somando assim, dá 27 anos e meio, né? Pouco mais de metade da minha vida foi dentro do Instituto. Carla, como professora de língua portuguesa, a gente trabalhando, né, o dia a dia com texto, leitura e interpretação, e eu sei que você é uma pessoa que nasceu com o dom da escrita, o dom de conseguir transpor seus sentimentos para expressar no papel. E aí, conta como foi que você desenvolveu isso na escola, por exemplo. Você costumava trabalhar com seus textos, para a receptividade dos alunos. Conta pra gente um pouquinho. Quando eu fui trabalhar no Instituto, quando eu fiz concurso para o Instituto, o meu concurso era para aquilo que a gente hoje chama de professor generalista, que é o professor que trabalha todas as disciplinas. Ele trabalha até o atual 5º ano, né, que seria o antigo primário. A gente tem que ir atualizando as coisas. E então eu tinha que trabalhar todas as matérias. Embora minha formação já fosse em língua portuguesa, eu também tinha feito o antigo curso de formação de professores e também tinha trabalhado na rede municipal como professora generalista. E no Instituto, o meu concurso foi para isso, para o antigo primário. E para mim foi uma experiência muito grata, muito rica, porque eu adorava inserir texto em tudo quanto era matéria. E era assim que eu trabalhava, sempre. Então, eu ia trabalhar, por exemplo, atividades econômicas em geografia. Então, eu criava uma história de uma cidade em que o seu fulano plantava determinada coisa, depois ela ia para a indústria do seu cicrano para virar um outro produto, depois era vendida no comércio da dona fulaninha.
E assim eu ia trabalhando as atividades econômicas. Claro que eu dava também o teórico, mas colocava assim para eles fazerem a transferência de conhecimento. E dava muito bom resultado, eles curtiam isso. Uma vez a professora Mônica de Ciências me apresentou um livro em que a matéria de ciências era toda esmiuçada assim. Esse livro não foi adotado pela escola por outras razões, mas eu tive acesso ao livro. Usei o livro um bom tempo para preparar minhas apostilas de ciências e, com base na didática que o livro utilizava, eu também passei a preparar outras apostilas, né? De história, de geografia. E eu sempre dizia para os meus alunos que, mesmo na matemática, o grande problema daquilo que a gente chama de problemas da matemática é muito mais a interpretação do texto do que fazer o cálculo. Eles sabiam fazer o cálculo, mas como descobrir qual era o cálculo a ser feito? Isso é interpretação de texto. Então, o texto sempre foi muito presente na minha sala de aula. Fossem textos meus, fossem textos de outros escritores, né? Porque na época, assim, eu nem me considerava uma escritora, né? Agora sou, mas eu nem me considerava uma escritora. Eu fazia textos para colocar nas matérias, para explicar um determinado conceito, mas eu pegava textos, às vezes, de outros escritores também para montar o meu material. Trabalhava com eles todo tipo de texto. Texto antigo, texto novo, texto de revista, texto clássico. Eu achava que eles tinham que conhecer de tudo. Claro que havia turmas que aceitavam melhor isso e outras que nem tanto. Mas, no geral, eles gostavam. Gostavam que eu lesse para eles. Tinha sempre um livro que no final da aula a gente lia 20 minutinhos, um livro que eu pegava na biblioteca, e eu falava assim, só vamos ler o livro se a aula render. Mas aí daquele livro eu também aproveitava coisas para aula, né? Li livro do Harry Potter para eles, livro do Pedro Bandeira, livros que às vezes eram muito grandes e que nós não tínhamos exemplares para todos. Então eu pegava e lia. E o texto sempre foi muito presente na minha sala de aula, dessas formas aí que eu estou descrevendo. Carla, fala um pouco para os nossos ouvintes a respeito da importância do braille, da leitura e da escrita em braille para a pessoa cega. Como isso é importante, como isso traz autonomia para a pessoa com deficiência visual. Sistema Braille, para mim, em primeiro lugar, é uma identidade, é uma questão de identidade da pessoa cega. É a garantia de acesso à leitura e escrita mais independente possível. É a garantia de uma ortografia de qualidade, coisa que a gente não pode deixar perder. E eu sou professora de português, então isso está em mim. Então, para mim, sistema Braille é independência, é acessibilidade, é garantia até de segurança, se a gente pensar no caso dos medicamentos. Sistema Braille é uma transformação na vida da pessoa cega, um evento que vai fazer ainda 200 anos, mas é a transformação na vida das pessoas cegas. Carla, então fala um pouco para a gente agora sobre essa relação do braille e da tecnologia, como ambos podem conviver na sociedade sem que sejam antagônicos, mas sim complementares. Nós temos o hábito de, quando a gente descobre tecnologia que nos ajuda, a gente acha que ela vai resolver todos os nossos problemas e que ela vai ser perfeita, ela não vai ter entraves. Só que hoje a gente já sabe, e isso que eu vou falar não é só para as pessoas cegas, isso é para cegos e videntes. Hoje a gente já sabe que o uso excessivo das tecnologias, ele pode prejudicar a gente por causa da radiação que vem dos aparelhos. Então, eu conheço muitas pessoas que, quando vão ler um livro, por exemplo, elas leem uma parte no computador e uma parte no livro físico. De repente, leem no computador quando estão na rua, porque aí é mais fácil carregar o celular. Mas quando estão em casa, leem o livro físico. Por quê? Para não ter prejuízo para os olhos, para não ficar tendo dor de cabeça. Uma série de questões que surgem.
Então, a mesma coisa se aplica ao uso do computador pelas pessoas cegas. Claro que a gente deve usar, a gente vai usar sempre, cada vez mais. Mas o Braille continua tendo seu lugar, como o material físico em tinta também continua tendo seu lugar. No caso da pessoa cega, mais ainda, porque o sistema Braille garante que você registre mentalmente a ortografia das palavras, para que você tenha uma leitura e uma escrita com qualidade. A pessoa que enxerga, ela olhou a palavra no computador, ela registrou como é que escreve. Mas para a pessoa cega não funciona assim, porque ela está lendo, é como se fosse um áudio, né? Ah, mas ela pode passar a seta para ver como a palavra se escreve, mas ninguém vai ler assim, né? Ninguém vai ler um livro, ninguém vai ler um texto passando seta. Ninguém faz isso, é surreal. Então, você vai fazer uma leitura corrente e aí você não vai ter o registro das palavras. Então, se a gente abandonar a escrita e a leitura em Braille, a gente vai correr o risco de perder a qualidade da nossa escrita. Então, nós temos que garantir isso através do que a gente tem em Braille, livros, revistas, e nós continuarmos utilizando o Braille para melhorar nossa concentração, que o Braille é um sistema que exige concentração, então isso melhora para todos nós. E usar, sim, o computador, o celular, todas as tecnologias como suporte. Mas o Braille tem que continuar a ser a nossa base. Carla, você que participou e ainda participa da comissão editorial das revistas como colaboradora, conta pra gente a importância da Pontinhos e da RBC para a pessoa com deficiência visual. Olha, as nossas revistas aqui, RBC e Pontinhos, são as revistas em Braille que nós temos no Brasil. Quando elas surgiram, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Mas mesmo hoje, com a tecnologia que temos, e a gente pode ter acesso a outras revistas, a outras publicações, em Braille, nós só temos a elas, até onde eu estou informada. A gente recebe revistas de outros países, é claro, mas nós temos essas duas publicações. Então, eu penso que elas são fundamentais. Em primeiro lugar, para a preservação do sistema que é nosso, que nos atende de uma forma que nenhum outro sistema atende. Segundo lugar, divulgação de notícias, de informações. Terceiro lugar, garantia para nós da leitura desse sistema que é a nossa identificação. Ele foi criado por um de nós, por uma pessoa cega, num tempo em que, para um cego, ter informações era uma coisa muito complicada. Então, criou-se um sistema que a pessoa cega pode usar com total independência, tanto para escrever como para ler. É um sistema que não tem substituto. A informática, seja nos computadores ou nos celulares, em iPods, iPads, no que quer que nós queiramos, ela é suporte. Ninguém deixou de ler e escrever em tinta por causa de computador ou de celular. O Braille está na mesma categoria. E, na verdade, a gente vejam bem, eu não tenho nada contra a tecnologia, se não fosse ela, nós não estaríamos fazendo essa entrevista agora. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, essa tecnologia que nos aproxima, apesar da distância, é fundamental. Mas ela precisa ser repensada. Carla, sabemos que você tem um filho recente que você produziu agora, um livro, né? E acho que os nossos ouvintes vão ficar muito felizes de saber um pouco mais sobre essa história, sobre como são os textos que você escreveu, o conteúdo desse livro, desse seu filho. Conta pra gente também. O livro, ele na verdade, ele não é um filho, ele é a mesa de domingo, com os filhos todos reunidos, né? Porque o que acontece? Ele tem alguns textos que, inclusive, já saíram publicados na Pontinhos, outros que são inéditos, que não saíram nem na Pontinhos nem em revista nenhuma, e duas mini-novelas que
tem capítulos que são grandes, então não poderiam sair num tipo de publicação como uma revista. E eu tive a oportunidade de, então, juntar todo esse meu trabalho, que foi feito muito pensando em coisas que eu queria dizer para os meus alunos, como que a gente não deve ter vergonha de usar bengala, tem um texto que é a história de uma bengala, muitas questões ligadas à cegueira, sim, é o tema principal do livro. A maioria dos textos fala sobre cegueira, mas não são todos. Tem alguns que falam sobre outras questões que envolvem também a adolescência, porque os meus alunos não são apenas cegos, né? Eles são meninos, meninas, vivem em todo tipo de bairro, todo tipo de situação, tem famílias de todos os formatos, então eles vivem outras experiências que não são só as experiências ligadas à cegueira. Então eu escrevi para esse público. A minha escrita é uma escrita muito papo reto, ela é muito direta, e uma coisa que eu estou notando é que não só adolescentes, mas adultos estão gostando. E eu estou tendo a oportunidade de transmitir aquilo que eu penso, aquilo que eu acho sobre uma série de questões, com textos leves, textos que... Bom, eu sou suspeita para dizer que o texto é gostoso de ler, né? Mas são textos leves e estão transmitindo ideias que eu sempre quis passar. E acho que a literatura foi o melhor meio para isso. Tive uma editora que acreditou em mim, tive um instituto que acreditou em mim, tanto que fez a transcrição do livro para o sistema Braille. E tá aí, o livro se chama A Joia, o Ourives e Outras Pérolas. A Joia e o Ourives é o nome da primeira história, que é uma mini-novela. E no caso, As Outras Pérolas são os outros textos. Assim ficou nomeado. E o objetivo é transmitir mesmo aquela mensagem de você observar bem se você não está sendo preconceituoso em determinadas situações, tentar se colocar no lugar do outro, daquele que mora em favela, daquele que é filho de pais separados e está vivendo as suas dificuldades, mas são coisas que ele pode enfrentar. Enfim, o objetivo é que a gente pense sobre as nossas atitudes do dia a dia. Carla, chegou a hora do nosso pinga-fogo. Eu falo uma palavra e você diz alguma coisa sobre ela imediatamente, ok? Vamos começar. Então, roda a vinheta. Sistema Braille. É a manifestação de uma pessoa cega dizendo: eu quero acesso. Eu quero acesso à cultura, eu quero acesso à informação, eu quero acesso a tudo a que eu tenho direito. E ainda é a nossa independência quando ele está nas caixas de remédio, quando ele está nas embalagens dos produtos, quando ele está nos livros, quando ele está nas placas do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico e de alguns museus, né? Pena que ainda faltem muitos. Quando ele está principalmente nos livros de língua estrangeira, porque eu não consigo conceber um curso de língua sem Braille, né? Eu tive a oportunidade de estudar inglês e de estudar francês e sempre com o meu material em Braille na mão. Foi o que me garantiu um bom estudo. Literatura é algo que abrange todos os gostos, todas as idades e todos os tempos, porque você tem todo tipo de texto. Você tem texto com gíria, você tem texto clássico, você tem texto romântico, policial, científico, texto comédia. Então, literatura para mim é algo que abrange qualquer época, qualquer lugar e qualquer estilo de pessoa. E é algo que te transporta para um outro mundo. E é muito bom. Educação. Educação é tudo de que nós precisamos, né? E eu falo não só da educação formal, da educação escolar, mas aquela educação mesmo que você pode ter em casa. Aprender com os mais velhos, aprender
aprender a plantar, se o seu pai sabe plantar, aprender a costurar, se sua mãe ou seu pai, sua avó sabem costurar. Então, se educar é estar sempre aprendendo, é observar em volta o que você pode aprender para viver melhor, para transformar sua vida em algo melhor. Né? Eu acho que sem educação, sem querer crescer, a gente não consegue sair do lugar. Eu não consigo ver, a gente fala muito na violência, nos crimes, mas se a gente não tiver educação para a vida, para olhar o outro como um cidadão como nós, a gente não consegue melhorar nada. Então, para mim, educação, tanto aquela educação formal da escola, como aquela educação de você aprender com os mais velhos, aqueles que estão à sua volta, aprender muitas coisas na vida. A educação ela é fundamental. Do dia em que a gente nasce até o dia em que a gente morre, a gente está se educando. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Realmente foi muito interessante. É muito bom trazer pessoas que têm a vivência, não só da sala de aula, com pessoas com deficiência, mas que têm a vivência de trabalhar com a literatura, com o texto, que é o propósito da revista, né, tanto da Pontinhos quanto da revista RBC. Então, eu gostaria de saber se você queria deixar alguma mensagem agora para os nossos ouvintes, que você pode deixar, além de tudo que você já falou maravilhosamente, o que você ainda gostaria de dizer como uma mensagem final. Eu quero agradecer muito a equipe toda da RBC Pontinhos, agradecer desde já também ao pessoal da imprensa Braille, que além do empenho para tentar manter as revistas e tentar manter um acervo que sirva realmente de apoio, de ajuda para a pessoa cega, que sirva de acesso à informação para a pessoa cega, apostou no meu livro e fez a transcrição do livro para o Braille. Então, agradecer desde já a Fabiana, ao Jefferson e a todo o pessoal da imprensa, né? O Luciano, a Natália, todo mundo. Eu não quero ser injusta, é porque esses eu sei, né? O Luciano foi transcritor, a Natália foi revisora, então esses eu sei. Mas, com certeza, todo o pessoal da encadernação, todo mundo, por esse empenho, e dizer para as pessoas, olha, em primeiro lugar, informem-se por qualquer meio que vocês tenham. Agora, então, nessa fase de pandemia, que às vezes o material Braille não chega ou a gente, enfim, tem essas dificuldades do contato físico, informem-se. Mas, acima de tudo, usem o Braille. O Braille, ele é a nossa maior conquista. Através dela, a gente faz todas as outras. Bom, em nome da comissão editorial, Carla, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Forte abraço e até a próxima. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com/revistas Pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, @IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, @revistas_RBC_Pontinhos.